Olá, como vai? Tudo bem? Hoje o programa Passaporte convida você para uma viagem muito bacana. Eu estou em Roma e você é o meu convidado para sair por esse mundo conhecendo sobre sua história, suas belezas, as suas curiosidades. Arrume sua mala. Boa viagem. Capital da Itália, Roma é uma comuna italiana situada na região do Lácio. Conhecida como a Cidade Eterna, Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre e tem 7 colinas: Apalatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Acélio, por onde diariamente circulam milhares de turistas vindos de todos os cantos do mundo, ávidos por conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura e a arquitetura de uma Roma milenar. Essa é a Praça de São Pedro, lugar mais emblemático do Vaticano. Nós estamos em frente à Basílica de São Pedro, lugar obrigatório para sua visita ao Vaticano. O Vaticano é uma outra cidade, é um outro mundo, independente de Roma. Aqui o Papa é quem manda. Nós chegamos na hora onde uma missa está sendo celebrada. Portanto, pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os credos, né? Todos os credos. Na verdade, é impossível passar aqui, independente de religião. Você tem que vir à Praça de São Pedro, você tem que vir ao Vaticano. Tem a arquitetura linda demais, encanta, né? E assim, mesmo a curiosidade, né, de conhecer o Vaticano, independente da religião, as pessoas passam por aqui. Passam por aqui. A energia é maravilhosa, o dia está lindo, o sol abençoando a nossa viagem que está apenas começando. O Vaticano, ou Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano, é a sede da Igreja Católica e uma cidade-estado soberana cujo território consiste de uma área dentro da cidade de Roma. Com aproximadamente 44 hectares e com uma população de pouco mais de 800 habitantes, é o menor estado do mundo, tanto por população quanto por área. A Cidade do Vaticano é uma cidade-estado que existe desde 1929. É distinta da Santa Sé, que remonta ao cristianismo primitivo. A Cidade do Vaticano é um estado eclesiástico ou sacerdotal monárquico governado pelo Bispo de Roma, o Papa. É o território soberano da Santa Sé e o local de residência do Papa, referido como Palácio Apostólico. Para nós está no centro de toda uma história, sem dúvida alguma, de toda uma história. Quando nós olhamos para o Vaticano, quando nós pensamos em toda a história passada, certamente chega-nos também à nossa mente, ao nosso coração, a grande obra que os reformadores do século XVI realizaram. Lutero, Calvino e outros tantos. Então nós sabemos que aqui a história se divide entre a história do cristianismo católico e agora uma nova situação que é o cristianismo protestante. Então é melhor, em vez de olhar para as diferenças, olhar para aquilo que nos une. Isso. Ou seja, olhar para Cristo. É isso. Cristo é que é importante. Só Ele é o Senhor dos Senhores. O nome Vaticano é anterior ao cristianismo e vem do latim Mons Vaticanus, ou seja, o Monte Vaticano. A raiz da palavra Vaticano é derivada do latim vatis, que significa vidente, adivinho, que por sua vez
é uma palavra emprestada do etrusco. Na verdade, a colina do Vaticano foi a casa dos Vates, muito antes da Roma pré-cristã. Vaticanus, também conhecido como Vagitanos, era um deus etrusco que abria a boca do recém-nascido para que ele pudesse dar o primeiro grito, o primeiro choro. E seu templo foi construído no antigo local de Vaticano. Era também o nome de uma das 7 colinas de Roma, onde se erguia o Circo de Nero. Lá, São Pedro foi martirizado e sepultado para proclamar a sua devoção a Jesus Cristo. Você sabe que a primeira coisa que faço quando chego a um destino é procurar um guia de turismo. Olhos da gente nas terras de outras gentes. Essa é a Maria Helena. Bom dia. Prazer, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Vamos passear hoje por Roma. Vamos fazer um passeio muito bonito. Okay? É uma cidade cheia de história, com uma arquitetura maravilhosa, né, Maria Helena? É assim, tem uma história muito antiga, mais de 2000 anos de história, então temos muitos monumentos que são de diferentes períodos históricos, que estão todos juntos. As praças são impressionantes, as igrejas, os palácios, é uma cidade muito bonita para ser descoberta. Vamos visitar o Coliseu. O Coliseu é um anfiteatro construído no período da Roma Antiga, que fica no centro de Roma. Abrigava perto de 50 mil pessoas, com 48 metros de altura, e era usado para variados espetáculos. Foi construído a leste do Fórum Romano, uma obra que demorou entre 8 a 10 anos para ser concluída. O Coliseu foi utilizado durante aproximadamente 500 anos, tendo sido o último registro efetuado no século VI da nossa era, bastante depois da queda de Roma em 476. O edifício deixou de ser usado para entretenimento no começo da Idade Média, mas foi mais tarde usado como habitação, como oficina, como forte, pedreira, sede de ordens religiosas e também como templo cristão. Embora esteja agora em ruínas devido a terremotos e a pilhagens, o Coliseu sempre foi visto como símbolo do Império Romano, sendo um dos melhores exemplos de sua arquitetura. Atualmente é uma das maiores atrações turísticas aqui em Roma e em 7 de julho de 2007 foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Não é verdade que no Coliseu foram martirizados cristianos. Não é assim. É uma lenda. E também porque tivemos o filme de Ben-Hur, que fala de São Pedro martirizado dentro do Coliseu. Não pode ser, porque na época de São Pedro o Coliseu não existia.
não existia também não a Casa de Nero, ok? O fato real é o fogo do 64, que os cristãos foram responsabilizados daquele fogo, mas não foi assim, ok? Então, o anfiteatro tem 5 anéis internos para conter as arquibancadas, ok? Na parte central tem a arena, ok? Que é feita de areia, acima do chão que é feito em madeira. Nos subterrâneos existem ainda estradas para poder circular com todos os objetos que eles precisavam para os jogos, ok? Porque eles também, quando faziam as cenas de caceria, de caça, eles precisavam colocar colinas, árvores, como uma cenografia, ok? Tudo era muito cenográfico. O Teatro Flávios, conhecido hoje como Coliseu, levou esse nome porque aqui onde tem hoje essa árvore havia uma estátua gigante do Nero. Uma estátua imensa, colossal. Daí o nome desse teatro, que foi construído para a política do pão e circo. Gladiadores, lutas. Para você ter uma ideia, quando ele foi inaugurado, foram 100 dias de festa ininterrupta. Ininterrupta. Esse teatro ele foi construído em vários níveis e as pessoas sabiam exatamente aonde elas se posicionavam, porque cada nível pertencia a uma classe social. Dizem que as portas principais, uma era para o imperador, outra para a entrada dos gladiadores e as numeradas portas eram para o povo. E quando se sentava dentro desse teatro, a pessoa sabia exatamente a que classe ela pertencia. Uma obra, sem dúvida, impressionante. Este é o Arco Constantino. Foi o último arco construído aqui em Roma, numa época em que a construção dos arcos significava importância, poder. Sem dúvida, caminhar por Roma é mergulhar na história do mundo, é conhecer a história da humanidade, é se deslumbrar com essa imponência, com essa arquitetura que rica em detalhes, rica em história. Olha, uma visita a Roma é imprescindível para você compreender a complexidade da humanidade, a complexidade da história do mundo. Casar aqui é o máximo, né? São japoneses, coisa de japonês, mas que é bacana, que fica para a história, fica para a história.
Essa é a fonte de Trevi. Pessoas de todos os lugares do mundo vêm aqui para fazer um pedido, um desejo. E é assim que funciona. Uma moeda, você pega a moeda com a mão direita e sobre o seu ombro esquerdo, você joga dentro da água para que você volte a Roma. Este é o segredo. Dizem que se você jogar a segunda moeda, você arranja um amor em Roma. E a brincadeira continua dizendo que se você jogar uma terceira moeda, é para você se livrar desse amor. Eu joguei uma só, uma vez, voltei. Estou jogando a segunda, porque quero voltar a Roma. Esse lugar é maravilhoso. A fonte situava-se no cruzamento de 3 estradas, marcando o ponto final do Aqua Vergine, um dos mais antigos aquedutos que abasteciam a cidade de Roma. A água desta fonte foi levada pelo menor aqueduto de Roma e serviu a cidade por mais de 400 anos. Em 1629, o Papa Urbano VIII achou que a velha fonte era insuficientemente dramática e encomendou a Bernini alguns desenhos, mas quando o Papa faleceu, o projeto foi abandonado. A última contribuição de Bernini foi reposicionar a fonte para o outro lado da praça, a fim de que esta ficasse de frente ao Palácio do Quirinal. Assim, o Papa poderia vê-la e admirá-la da sua janela. Ainda que o projeto de Bernini tenha sido abandonado, existem na fonte muitos detalhes de sua ideia original. Roma conserva muitas ruínas e monumentos na parte antiga da cidade, especialmente da época do Império Romano e do Renascimento, movimento cultural que nasceu aqui na Itália. A área metropolitana tem cerca de 3 milhões de habitantes e estende-se por uma área de 1.285 quilômetros quadrados. É a maior cidade da Itália e também uma das maiores capitais da Europa. Segundo a tradição, Roma teria sido fundada no ano 753 a.C. por Rômulo e o seu irmão Remo. Rômulo e Remo envolveram-se numa luta e Rômulo acabou por assassinar o seu irmão Remo. No começo foi governada por reis, mas, novamente de acordo com a tradição, tornou-se uma república em 509 a.C. A cidade cresceu e, no final da república, Roma era a capital de um vasto império em volta do mar Mediterrâneo. No seu auge, durante o século II, a cidade chegou a ter cerca de 45 mil prédios de apartamentos e uma população de 1.600.000 pessoas. Seus aquedutos transportavam mais de 1 milhão de metros cúbicos de água, mais água do que chega a Roma moderna. A atividade do turismo é vital para a economia de Roma, que é um dos mais famosos destinos turísticos do mundo. Os hotéis estão espalhados por toda a cidade e os bares, restaurantes e o comércio, de um modo geral, entende que o visitante é peça fundamental para a manutenção dos negócios. Também o marketing e a moda são importantes atividades comerciais por aqui. Como nas grandes cidades, Roma tem problemas de congestionamento e de estacionamento.
Algumas áreas têm os horários determinados para o trânsito de veículos. Coloque na sua mala um bom par de sapatos confortável e saia caminhando por uma cidade absolutamente bela e apaixonante. Você vai se surpreender a cada esquina.